para Ce nós texte nous montre que que Jesus, Jésus, com toda a sua avec simplicidade, toute sa simplicité, com toda a sua avec toute sabedoria, sa sagesse, ele alcança o coração il daquela atteint mulher. le cœur de cette femme. Mas ele não queria apenas alcançar o coração daquela mulher. Seulement atteindre le cœur de cette O femme. texto bíblico diz para Le nós no texte nous final dit aqui, à la acompanhe. Accompagne. Verso 27. Verset 27. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou o que quer saber ou por que está conversando com ela. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: isso parece um pouco contraditório. Uma mulher que estava fugindo da sociedade, agora volta para a sociedade. Uma mulher que sofria preconceito da cidade. Por isso ela buscou um poço no horário de meio-dia. Por isso ela buscou um poço mais distante para fugir de uma sociedade. E agora ela vai ao encontro daquela sociedade que ela estava fugindo. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Et si c'était le Christ? Então saíram da cidade e foram para onde ele Les gens sont estava. sortis de la ville. Olha que interessante quando uma pessoa é tocada pelo Senhor Jesus. Quand les personnes sont touchées Ela par faz Jésus, questão de fazer a diferença na sua elle fait la sociedade, différence dans sa na sua geração. dans sa génération. Esse texto aqui Ce texte ici é muito interessante est para très nós. intéressant pour nous. Olha o verso 28, vamos Regarde ver le mais verset uma 28. vez. Le verset 28. Então, deixando o seu cântaro, Alors la femme les a mulher voltou à cidade e disse ao dans la povo: ville. venham ver um homem que me disse tudo que eu tinha feito. Venez voir un homme qui m'a dit tout Vamos ce que voltar j'ai um fait. pouco àquela ministração de ontem à noite. On va revenir à ce Eu que disse j'ai para dit vocês hier, je vous ai que dit quando uma pessoa é tocada pelo quand une Senhor personne est Jesus, touchée par le no mais Seigneur, profundo do seu au plus coração, profond de son cœur, como a igreja de Éfeso foi tocada, e ali foi plantada uma igreja, et là il était planté e ali que l'église, Paulo ensina na escola de Tirano, enseigne dans l'école de e Tyrann. passaram muitos anos Et là il passe d'énormes années vivendo os frutos daquele avivamento. et vivent les fruits de O ce texto de réveil. ontem diz para Le nós texte nous dit que aquelas que pessoas, ces femmes, elas que ces iam personnes até o altar allaient jusqu'à e l'autel confessavam et publicamente confessaient publiquement os seus pecados. leurs péchés. Uma pessoa, quando recebe a Une personne, Jesus, quand elle reçoit Jésus, ela não está preocupada com a opinião elle ne se humana. préoccupe pas avec Ela l'opinion está des hommes. preocupada em Elle arrepender se dos seus préoccupe pecados. de se repentir de ses Aquela péchés. mulher que fugia da Cette femme qui sociedade, fuit la société, escondia que ela tinha vários homens. elle cachait qu'elle avait O plusieurs texto hommes. bíblico diz para Le nós, texte biblique nous le dit. verso 29, Verset 29. venham ver um homem que me disse tudo o Voyez que eu voir un tinha homme feito. tout ce que Aquela j'ai mulher fait. não queria esconder mais da Elle ne sociedade. plus Ela estava cacher à la société. impactada pelo Elle était encontro que impactée tinha que par ela le teve com rencontre qu'elle a Jesus. eu avec Jésus. Uma pessoa que é tocada Une femme, por Jesus. une personne qui est touchée par Jésus. Uma pessoa que quer fazer diferença em Une sua personne qui geração. veut faire la différence Ela dans não sa se génération. preocupa com a opinião Elle ne se humana. préoccupe pas avec l'opinion Ela não humaine. se preocupa Elle com ne se aquilo que os preocupe pas parentes vão avec dizer ce que les ao seu familles vont respeito. dire. Ela não se preocupa com a religião que os seus parentes avec la têm. religion des autres. Tudo que ela quer Ce qu'elle veut, é ir até a sua c'est aller geração. jusqu'à sa É ir génération. até a sua sociedade Aller e jusqu'à sa société. pregar o Evangelho. Ainda que o seu pecado seja exposto, ainda que precisa ter Mais elle arrependimento. se repentir. Tudo que uma pessoa Tout deseja ce qu'une personne désire é tocar aquela est geração, toucher cette génération. assim como ela também foi Comme si tocada. elle avait été touchée. Irmãos, Mes frères, isso é muito rico para nós no nosso tempo atual. dans notre temps actuel, Vocês vivem em um país vous vivez dans un pays que tem aproximadamente 2% qui de a à peu cristãos près 2% de chrétiens que professam Jesus, qui parlent de Jésus. um Jesus que vive. Un Jésus qui vit. A geração que vocês vivem, La génération où a vous vivez. nação que vocês La vivem, nation où vous vivez. é uma nação que precisa est de une nation qui a Jesus. besoin de Jésus. Assim como também o Brasil. Comme le Brésil.
Por mais que ele tenha quase 30% de Même cristãos s'il a 30% de nos chrétiens dias atuais, dans les jours actuels, mas a nossa geração mais notre precisa de génération a Jesus. besoin de Jésus. A corrupção do nosso La governo, corruption de notre a gouvernement, situação das nossas la cidades situation de nos villes não serão ne sont resolvidas pas résolues por trocas de políticos, par des échanges de politique, mas será resolvida mais elle sera résolue quando uma quand geração une génération decidir fazer a diferença, décidera de faire la différence, ir até a sociedade aller jusqu'à la e société apresentar et Jesus, présenter Jésus sem se preocupar com a sans se opinião humana, préoccuper avec l'opinion mas se humaine, preocupando tão se somente préoccuper com a seulement opinião de Deus. avec l'opinion de Dieu. Aquela mulher tinha vários Cette homens. femme avait plusieurs hommes. Ela teve 5 maridos e o homem que ela estava não Elle era a o eu seu marido. 5 maris et celui avec lequel elle se trouvait n'était pas son Se ela mari. estivesse no nosso meio Si hoje, elle était au milieu de nous dentro aujourd'hui, desse congresso, dans ce congrès, talvez nós peut-être nous evitaríamos conversar com essa mulher, ne parlerons pas avec cette porque femme. nós somos Parce preconceituosos. que nous avons des Mas préconcepts. Jesus ele veio para quebrar Mais paradigmas. Jésus a brisé ces paradigmes. Jesus ele mostra a importância de uma Il montre pessoa, l'importance d'une personne. independente dela ser um usuário de Indépendamment droga, qu'elle soit qu'elle se drogue independente dessa pessoa ser uma ou prostituta. qu'elle soit prostituée. Por que nós então temos preconceitos? Pourquoi avons-nous des préconçus? Por que nós não expressamos o valor que Jesus tem na Pourquoi nous vida dessas n'exprimons pas pessoas? la valeur que Jésus a pour ses vies? Será que temos feito diferença na Est-ce nossa que nous avons fait la geração? différence dans notre Para que génération? façamos diferença, Pour que nous fassions la precisamos différence, entender esse texto nous na devons íntegra. comprendre ce texte intégralement. Porque Jesus faz questão Parce que Jésus fait en sorte de, no caminho até a Galileia, que sur le chemin jusqu'à la Galilée, passar por aquele poço de Jacó, il passe par ce puits de porque ele Jacob, sabia parce qu'il que savait se encontraria que s'il se com retrouvait uma mulher avec une que, femme após confessar o seu qui pecado, confesserait ses péchés, ela voltaria qui après avoir confessé ses e péchés, falaria do reviendrait, amor dele et elle parlerait de son e amour. faria diferença no meio da Tu aurais geração. raison. Quero te dizer algo. J'aimerais te dire quelque O chose. Senhor só te escolheu Le com um Seigneur propósito. t'a choisi avec un O but. Senhor só escolheu a sua Le vida com um Seigneur a propósito. choisi ta vie avec un but. Para que você vá até a Pour sua que tu puisses geração aller jusqu'à ta e génération. também faça a Et que tu diferença. fasses également la Para que você différence. também volte até a sua Pour que tu família. retournes jusqu'à Para ta que também famille. você vá até a sua Pour que tu ailles sociedade. jusqu'à la société. E expressa aquilo que É que Jesus tu- também fez na sua vida. Puisse dire ce que Jésus a fait dans ta vie. Ele não deu uma volta para encontrar você à toa. Il ne t'a pas rencontré par Ele hasard. buscou o poço de Jacó. Il a été chercher le puits de Se eu Jacob. abrir para vocês, cada um contar o seu testemunho, Et si chacun racontait son cada um vai témoignage, contar algo chacun diferente. va raconter quelque chose de Mas différent. você vai perceber Mais tu vas te rendre o compte. que Jesus precisou fazer Qu'est-ce que Jésus a eu besoin para de faire alcançar o seu coração. pour atteindre ton Ele cœur? usou pessoas, Il a utilisé des ele gens, usou il a lugares, utilisé des lieux, ele usou il a vizinhos, utilisé des voisins, ele usou il a coisas. utilisé des choses. Conversei com uma mulher outro dia J'ai discuté avec une femme e ela disse para et mim elle m'a dit que teve uma qu'elle experiência a e eu une conheceu a expérience Jesus de connaître um Jésus. dia que estava sentada na sua Un calçada jour où elle était assise Elle olhou para o céu. chez elle et elle a regardé e ela le viu o ciel. sol Et resplandecendo. elle a vu le soleil qui E ela teve a resplendissait. revelação da Et elle a pessoa eu la de Jesus révélation Cristo. de la personne de E é Jésus isso que a Christ. Bíblia Et diz. c'est ce que la Bible dit. Que a própria natureza, La nature, a própria criação la création, revelam a glória de Deus. révèle la gloire de Dieu. O Senhor, se Ele quiser usar Le Seigneur, s'il pessoas, veut utiliser des Ele personnes, usa il pessoas. utilise des personnes. Mas se Deus quer Mais usar s'il veut utiliser des coisas, choses, Ele usa il utilise des coisas. E choses. se Deus quer usar poços, Ele vai usar poços. E se Deus quer usar um copo de água, Ele vai usar um copo de Il va água. utiliser un verre d'eau. E se Deus precisar de um Si Dieu pretexto, utilisait Ele vai dar um pretexto. Tão prétexte somente seulement para nos escolher, pour nous choisir, para que eu e você pour que toi et moi façamos diferença fassons na la différence nossa dans notre geração. génération. Você quer fazer diferença Est-ce que na tu veux sua faire la différence geração? dans ta génération? Você crê que você Est-ce que pode tu crois fazer a que tu peux diferença faire na la sua différence geração? dans ta génération? Você crê que você teve um Est-ce que tu encontro crois com que tu as eu une Jesus? rencontre avec Você Jésus? crê que você é cheio do Espírito de Ah, Deus? sim, Você sim. crê que o Senhor tocou a sua vida? Você crê na unção de Deus sobre você? Então faça a diferença na sua geração. Fique de pé no seu lugar, querido. Que tu puisses te mettre debout. Ainda nós não vamos orar, mas fique Nous de n'allons pé pas no seu prier, lugar. mais mets-toi debout à ta place. Preste atenção. J'attire ton attention. Talvez você nunca Peut-être que tu n'as jamais
tinha percebido tanta riqueza nesse texto. vu tellement de richesse dans ce Você não sabia que Samaria tinha 2 Tu poços. ne savais pas que Samarie... Você não sabia que aquela mulher estava Tu ne fugindo savais dos pas que próprios cette femme samaritanos. fuyait les propres Samaritains. Você não sabia Tu que ne há savais tantos pas anos qu'il y a tellement de os temps, judeus não se davam com les os Juifs samaritanos. se disputaient avec les Mas em Samaritains. apenas um encontro, Mais à peine en une rencontre, Jesus é capaz de Jésus fazer est capable todas de essas faire toutes coisas. ces choses. Jesus é capaz Jésus est capable de quebrar a barreira de briser les barrières de 2 povos. de 2 peuples. Jesus é capaz Jésus est capable de alcançar uma sociedade. d'atteindre une société. Jesus é capaz de fazer um Jésus est pecador capable se de arrepender. faire en sorte que le pécheur se Jesus é capaz repentisse. de dar uma volta. Jésus est capable de faire un tour. Não somente para alcançar o coração de uma pessoa. Pas seulement pour atteindre le cœur d'une personne. Por isso que a palavra de Deus diz C'est pour ça que la parole de Dieu dit que quando um pecador se que quand un arrepende, pécheur se repentit, há festa no céu. il y a la fête dans le Porque ciel. uma pessoa, Parce qu'il y a une personne, a Bíblia diz, la Bible nous dit, que vale mais do que uma vida qui do vaut mundo beaucoup inteiro. plus que la vie du monde entier. Apenas uma vida Une vie vale mais do que o mundo inteiro. vaut plus que le monde entier. Jesus, ele valoriza uma vida. Jésus valorise une vie. Aonde o evangelho chega, Où l'évangile arrive, barreiras precisam ser les quebradas. barrières ont besoin d'être brisées. Eu não sei como está o seu Je ne coração. sais pas comment se trouve ton Eu não cœur. sei como está a sua Je ne sais pas motivação. où est ta motivation. Eu não sei como está a sua Je vida ne sais pas comment pessoal. est ta vie personnelle. Eu não sei como é o Je seu ne sais relacionamento pas comment se trouvent tes relations com os seus familiares. avec ta famille. Eu não sei se você foi abusado Je na ne sua sais pas infância. si tu as été victime Eu não sei se d'abus você sexuels já dans ta foi famille. abusado por um homem ou por uma Je ne sais mulher. pas si tu as été victime d'abus sexuels. Eu não sei se você já ainda tem feridas no seu Si coração. tu as des blessures dans ton cœur. Eu não sei se você precisa Je ser ne sais curado pas si totalmente tu por dois être Jesus. guéri complètement par Jésus. Talvez você teve um encontro, Peut-être que tu as une rencontre. mas você não deu a Tu liberdade n'as pas donné la para que liberté Jesus curasse as suas pour que feridas. Jésus guérisse tes blessures. Aquela mulher, Cette femme, em apenas um encontro, à peine en une ela rencontre, foi a curada été guérie das suas de feridas. ses blessures. Eu não sei como é a sua Je ne vida. sais pas comment Eu não sei como se passaram os seus Je ne anos de sais pas vida. comment les années de ta vie se sont Eu não passées. sei se você carrega Je ne mágoas sais de pas pessoas, si tu charges des gens qui t'ont fait du de um mal, ex-namorado, d'un ex de um tio que abusou na infância, d'un oncle de um qui t'a primo que abusou na infância. Eu não sei da sua vida, Je ne connais pas ta vie, mas o Senhor sabe. mais le Seigneur sait. E Ele deu toda essa volta. Et il a fait tout ça. Ele me trouxe do Brasil até aqui. Il m'a amené du Brésil Ele jusqu'ici. tocou a vida do Tiago Il a touché la vie para de Thiago preparar essa pour conferência, préparer cette conférence. para que nessa Pour que noite cette nuit, você pudesse me tu ouvir, puisses m'entendre. para que você pudesse ser Que tu tocado, puisses être touché. para que o Senhor curasse as Pour que le suas Seigneur feridas, guérisse tes blessures. para que amanhã, Pour que demain, quando você sair desse quand tu vas lugar, sortir de ce lieu, você não fosse simplesmente um tu cristão, ne sois pas simplement un mas um chrétien, cristão que faça a mais un chrétien diferença. qui fait la différence. E há apenas uma possibilidade de um cristão fazer a Il y a diferença: une possibilité pour le chrétien quando de faire ele la é différence. totalmente curado Quand il est totalement guéri de suas de feridas. ses blessures. Eu não sei se você carrega Je ne sais feridas. pas si tu charges des blessures. Eu não sei se você precisa de cura Je no ne sais seu pas si tu as interior. besoin d'une guérison. Eu não sei se você precisa liberar perdão aos seus Je ne pais. sais pas si tu dois libérer un Eu não sei se tu dois você demander precisa pardon liberar perdão a pessoas que estão ao Brasil ou un pardon des gens qui sont ou no ici seu país de origem. ou dans ton pays d'origine. Eu não sei como é o seu Je ne sais relacionamento pas com o comment seu se pai. trouve ta relation avec ton Quando eu père. conhecia Quand Jesus, j'ai connu Jésus, eu precisei liberar perdão para o meu pai. j'ai dû demander pardon à mon Ele père. foi totalmente ausente na minha Il a infância. été complètement absent. Ele dans mon traiu a enfance. minha mãe várias Il a vezes. trahi E eu conhecia ma mère plusieurs fois. Jesus. O que fazer depois de conhecer a Que Jesus? faire après avoir connu Jésus? A pregação de hoje, La ela fala aujourd'hui parle aonde o evangelho chega. où l'évangile arrive. Ele quebra barreiras. Il brise les Eu barrières. precisava quebrar essa barreira do meu J'avais pai. besoin de briser Eu ces precisava barrières. liberar perdão para o meu pai. Je devais libérer Eu un precisava pardon. liberar perdão. J'avais besoin de libérer un Afinal, eu pardon. tinha muita mágoa. J'avais des Eu tinha blessures. vontade de matar o meu pai. Je voulais tuer mon père. Ele traiu a minha mãe várias Il a trahi vezes. ma mère plusieurs Ele fois. foi capaz de trair a minha mãe com a minha própria tia. Il a été capable de trahir Eu ma mère precisava avec ma liberar tante. perdão para o meu pai. Je devais libérer un Mas eu pardon à mon père. entendi Mais j'ai compris que onde o evangelho chega, où l'évangile arrive. barreiras precisam ser Les quebradas. barrières doivent être E brisées. Jesus precisa quebrar barreiras nessa noite. Jesus precisa curar suas Jésus feridas a nessa besoin de noite. guérir tes blessures.
Jesus, ele deu uma volta. A fait quelque chose. Ele veio até o poço que você Il a estava. été jusqu'au puits où tu te Ele veio trouvais. até essa Il a noite. été jusqu'à ce soir. Tão somente para curar a tua vida. Pour guérir ta vie. Ele quer curar você nessa noite. Il veut te guérir ce soir. Eu não sei se você já entregou o seu Je ne corpo sais para pas si qualquer tu as homem. déjà donné ton Eu corps não sei à se un você, rapaz, já abusou de algumas Je ne moças. sais pas si tu as déjà. Eu não sei se você precisa liberar perdão para um ente Je ne sais pas si querido. tu dois libérer un pardon pour Eu não quelqu'un qui sei t'est como você, antes de conhecer a Je Jesus, ne sais pas qui tu étais avant de qual connaître religião Jésus. você era, Quelle était ta qual religion? trabalho já foi feito. Quel travail a déjà été fait? Eu não sei das suas Je ne raízes. connais pas tes racines. Eu conheço apenas um Je connais Jesus. à peine un E Jésus. sei que Ele pode curar. Je sais qu'il peut E guérir. sei que Ele está acima de Et todas je as sais qu'il est coisas. au-dessus de toutes choses. Ele pode trazer paz no seu Il peut coração. apporter une paix dans ton cœur. Ele pode tirar o Il fardo. peut retirer ce Porque Ele é o fardeau. Deus do perdão. Il est le Dieu du Porque pardon. é Ele que perdoou os nossos C'est lui qui pecados. pardonne nos péchés. Ele é o Pai do perdão. Père du Ele é aquele que pardon. pode trazer paz na nossa vida. La paix dans notre E vie. é Ele que quer curar C'est lui qui você. peut te guérir. Porque para fazermos diferença na nossa geração, nós precisamos liberar perdão. Nós precisamos ser curados no nosso interior. Eu sei que aqui tem pessoas que precisam ser curadas de raízes da sua infância, de raízes da sua adolescência, de traumas, de problemas com a autoestima, de achar que você é inferior aos outros. Mas Jesus quer curar você. Jesus quer te dar a importância que você tem. Ele não ligou que aquela mulher era uma prostituta. Il n'a pas fait attention que cette femme soit prostituée. Ele decidiu encontrar com aquela Mais il a mulher. décidé de se rencontrer avec Assim cette como ele femme. decidiu encontrar com você De la nessa même façon noite. qu'il veut se Às vezes você rencontrer pode avec toi se ce soir. perguntar: Et tu peux te demander, ah, pastor, eu já conheço a pasteur, Jesus. je connais Jésus. Mas a conversão ela é um processo. Mais la conversion est un Nós procès. temos ainda raízes no Nous avons nosso encore des passado. racines de notre passé. Todos os dias precisamos Tous les jours, nous identificar, devons identifier. precisamos Nous lembrar, devons nous rappeler. porque senão não vamos fazer diferença Parce na que nossa sinon, nous ne ferons jamais la geração. différence dans notre O génération. perdão precisa acontecer. Le pardon doit arriver. Barreiras precisam ser Les quebradas. barrières doivent être brisées. Porque Jesus Parce que Jésus mostra nesse texto para nós nous montre dans ce que a texte barreira que havia que les barrières qu'il y avait de judeus e de samaritanos, Juifs et de Samaritains, ainda que tinha centenas de anos, même s'il y avait des centaines d'années, só Ele juste seulement lui pode quebrar. peut briser. Só Jesus pode Il curar a n'y a sua que vida. Jésus qui peut guérir Só ta Jesus blessure. pode perdoar o Il n'y a seu que Jésus pecado. qui peut pardonner ton Só péché. Jesus pode Il n'y a que perdoar Jésus qui peut pardonner. e curar suas mazelas. Apenas Jesus pode. Il n'y a que Jésus qui peut le faire. O Senhor quer te curar nessa noite. Jésus veut te guérir ce soir. Talvez você está aqui e Peut-être você que tu es là, tem problema com tu autoestima. as des problèmes avec ton auto-estime. Você se acha inferior. Tu te crois inférieur. Você acha que você nunca será capaz. Tu penses que tu n'es pas capable. Você acha que aquilo que passou não tem ainda marcas em você. Ce qui est passé ne t'a pas laissé de marque. Mas no fundo você sabe que existem Mais au marcas. fond, tu sais qu'il y a des marques. Esses dias conversando com um rapaz Et ces jours-ci, je parlais avec un garçon que tinha problema com qui homossexualidade. avait un problème avec Eu l'homosexualité. nunca tinha feito isso na minha vida. Je n'ai jamais fait ça dans A ma vie. maioria dos jovens que eu atendo La plus grande partie des com hommes problemas de homossexualidade. que je vois qui A maioria deles, sexualité. eu trabalho o espiritual. C'est un travail spirituel. Eu trabalho a cura interior. Je travaille la guérison intérieure. Mas entrou um jovem na minha sala. Mais il y a un jeune qui est entré dans ma E salle. ele contou a sua história para Et il mim. a raconté son Ele histoire. disse para mim que tinha sido abusado pelo tio aos 8 anos de Il a idade. dit qu'il avait été victime d'abus E sexuels. ele disse que posteriormente, aos 12 anos, ele Il foi a dit qu'à abusado 12 pelo seu ans, primo. il a été victime encore par son E ele confessou para mim que ele sentia atração ainda por Et homens. il a dit qu'il sentait des attractions pour les Eu hommes. nunca tinha feito isso. Je n'avais jamais fait ça. Mas naquela tarde, Mais cet après-midi, o Espírito Santo falou ao meu coração de forma muito d'une forte. façon tellement forte. E eu disse para ele Je lui ai dit, algo que eu nunca tinha dito para nenhum je jovem. n'avais jamais dit à aucun Eu jeune. disse para Je ele, lui ai dit, pois eu quero que você se levanta desse je veux lugar. que tu te lèves de cette Você place. vai até a casa do seu Je veux tio. que tu ailles E você vai virar para o seu tio e vai dizer: Tu vas dire à ton oncle, tio, aos 8 anos de idade você me abusou. mon oncle, tu m'as abusé,
tu m'as violé. Mas eu estou aqui liberando perdão sobre a tua vida. Mais je veux te donner le pardon. Eu quero dizer que você é importante Je para veux que Deus. tu es important pour E Dieu. quando você sair da casa do seu Et quand tu tio, sortiras de la maison de você ton vai até a oncle, casa do seu tu primo. vas jusqu'à la maison de E ton você vai cousin. liberar perdão também para o Et seu tu vas primo. aussi demander libérer le pardon. E depois que você liberar perdão para Et eles, quand il libérera le você vai pardon, voltar no dia seguinte, tu retourneras le jour aqui na minha sala, dans no la meu salle, gabinete, dans mon cabinet. e eu vou te dar algumas Et je vais direções. te donner des directions. Mas pastor, eu não consigo. Mais pasteur, je n'y arrive Pastor, pas. eu não tenho coragem. Pasteur, je n'ai pas le courage. Falei, mas você vai ter que ter. Mais maintenant tu vas O Espírito avoir. Santo está mandando você liberar perdão para essas L'Esprit pessoas. Saint me demande que tu E libères le aquele pardon. jovem chorava. Et ce jeune pleurait. Ele queria ser Il liberto. voulait être libéré. Ele não queria ser um Il homossexual. ne veut pas être homosexuel. Ele sabia que era contra a Il palavra. savait que c'était contre la parole. E então ele foi decidido. Alors il a été. Ele disse, pastor, eu Il a dit, vou. pasteur, j'y Ele vais. foi até a casa do Il seu est tio. jusqu'à la maison de son Ele oncle. liberou perdão para o Il a seu libéré le tio. pardon à son Ele oncle. foi até a casa do Il seu est primo. jusqu'à la maison de son Ele cousin. liberou perdão para o Et il seu a libéré primo. le cousin. E no dia Le cousin. seguinte, Et le jour d'après, ele voltou até a minha il est sala. venu jusqu'à moi. E eu disse para ele, como você Et está je se lui ai dit, sentindo? comment est-ce que tu te sens? Ele, pastor, eu não sinto mais atração por homens. Pasteur, je ne ressens plus d'attraction pour les hommes. glória. Ele foi liberto Il a été imediatamente. libéré Oh, mas é immédiatement. O perdão tem esse poder. Le pardon a ce pouvoir. Sabe essa mágoa escondida no seu coração? Cette blessure qui se cache dans ton cœur. Eu trouxe esse texto apenas como pretexto para J'ai falar sobre pris ce cura texte nessa comme noite. prétexte pour parler de Porque guérison. Jesus curou as mágoas Parce daquela que mulher. Jésus a Aleluia. Aquela mulher tinha marcas de 5 Elle homens. avait les marques de 5 ans. Aquela mulher era ferida por aquela Elle était sociedade. blessée par cette société. Aquela mulher sofria Elle preconceito. souffrait des préconçus. Mas apenas um encontro com Mais Jesus. juste une rencontre avec Aquela Jésus. mulher foi curada. Cette femme a été curée. Aquela mulher foi Cette tocada. femme a été touchée. Aquela mulher começou a falar do amor de Cette femme a Deus. commencé à parler de l'amour de Dieu. Ela começou a fazer diferença na Elle a sua commencé à faire geração. la différence dans sa génération. Talvez até pessoas que estão aqui, Peut-être que les gens qui se trouvent que é da ici sua igreja, et de ton église, e que você precisa liberar perdão. tu dois libérer le pardon. Mas eu não sei o que é. Mais je ne sais pas ce que Eu c'est. só sei apenas de uma Je coisa. sais juste une chose. Que o Senhor quer curar todos nós nessa noite. Aleluia, O Senhor aleluia. quer me curar. Aleluia. Ele quer curar as minhas feridas. Aleluia. Ele quer curar as suas feridas. Aleluia. Tes Em blessures. nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Au Jesus. nom de Jésus. Eu quero que você se lembre aí Je veux agora que tu te rappelles de pessoas que você precisa liberar perdão. de personnes où tu dois libérer le pardon. De situações que você De precisa liberar situations perdão. où tu as besoin de libérer le De pardon. marcas que existem na tua vida. Des marques qui existent dans De ta vie. ex-namorados. D'ex-copains. De traições. De trahison. De mentiras. De mensonges. O Senhor, Ele quer curar Le você. Seigneur veut te Ele guérir. quer fazer você sair livre Il veut que tu sois após esses libéré 3 dias. après ces 3 jours. Você crê? Est-ce que tu crois? Você crê? Est-ce que tu crois? Feche os seus olhos. Ferme tes yeux. Feche os seus olhos. Todos, feche os seus olhos. Tout le monde. Todos, sem Tout le exceção, monde. feche os seus Sans olhos. exception. Feche os seus olhos. Ferme tes yeux. O Espírito Santo já está tocando pessoas. L'Esprit Saint touche déjà des gens ici. Feche os seus olhos, querido. Ferme Não olhe tes para yeux. mim. Ne me regarde pas. Com toda sinceridade, eu não Avec tenho toute la nada para te sincérité, oferecer. je n'ai rien à t'offrir. Só Jesus pode te Il n'y a que oferecer Jésus algo qui nessa peut noite. t'offrir quelque chose ce soir. Eu não tenho essa capacidade. Je n'ai pas cette capacité. Graças a Deus. Grâce à Dieu. O Espírito Santo está falando ao seu L'Esprit coração. Saint parle à ton cœur. Ele sabe das suas Il mágoas. sait, il connaît tes blessures. Ele sabe das suas Il feridas. connaît tes blessures. Ele sabe daquele momento que você não poderia ter Il se connaît entregado. le jour où tu n'as pas pu te Ele conhece o donner. teu coração. Il connaît ton cœur. Ele sabe daquelas vezes Il sait ces fois que você perdeu a sua où mãe, tu as perdu ta que mère, você perdeu o seu tu as pai, perdu ton père, que você se sentiu tu t'es ausente, senti absent, tout seul, que você se sentiu ferido, tu t'es senti blessé, que você se sentiu inferior. inférieur. Nós
Nós não precisamos de Nous música. n'avons pas besoin de musique. Nós só precisamos nessa noite Nous avons juste da besoin presença do de la Senhor. présence du Seigneur. E o Espírito Santo de Deus, L'Esprit Saint de Dieu Ele está aqui nesse est lugar. ici dans ce lieu. Ele já está tocando pessoas. Et il touche déjà des Tem gens. pessoas já se Il quebrantando. y a des gens qui se... Tem pessoas que as lágrimas já descem. Il y a des personnes Pessoas que precisam de cura. Des personnes qui ont besoin de Pessoas que não conseguem falar Des em personnes qui público n'arrivent pas à parler en porque public. precisam de Parce cura. qu'ils ont besoin de guérison. Pessoas que foram feridas na sua Qui ont été infância. blessés dans leur enfance. Pessoas que carregam Des personnes feridas. qui chargent des blessures. Feche os seus olhos. Ferme tes yeux. Deixa o Espírito Santo tocar Et laisse você. l'Esprit Saint te toucher. Deixa o Espírito Santo Laisse tocar l'Esprit você. Saint te toucher. Ah, Deus ele está levantando nesses Dieu dias uma est geração une génération aqui em França para fazer a qui sont en France diferença. pour faire la différence. Você é privilegiado de Tu estar es le aqui. privilégié d'être ici. Deixa o Espírito tocar você. Laisse l'Esprit Saint te toucher. Sabe aquilo que você não poderia ter feito, mas você Tu fez? sais ce que tu as fait mais que tu n'aurais pas dû Sabe faire. aquilo que as pessoas não poderiam ter Que les feito com gens você, n'auraient- mas elas n'auraient pu faire- fizeram? n'auraient pas dû faire avec toi, mais Sabe, l'ont sabe fait. aquela amizade que te C'est cette traiu? amitié qui t'a Sabe trahi. aquele namorado que não te C'est deu o ce valor copain qui t'a pas devido? donné la valeur. Sabe aquela situação que Cette está situation oculta? qui est cachée. Se você quiser se ajoelhar no seu lugar, Si tu veux te mettre à genoux à ta place, é só você e Deus nesse momento. il n'y a que toi et Dieu É maintenant. só você e Deus nesse Il n'y a momento. que toi et Dieu maintenant. É só você e Deus nesse momento.